ele reproduziu um e-mail, uma canalização, que eu acho que uma boa parte de vocês recebeu, acho que era do Molac. Kion, acho que era do Kion. Né? Ele falando um pouco de que, na verdade, as situações que a gente vive, tudo isso, no fundo, são coisas internas. Né? Aí vem a questão, bom, mas muito bem, mas como então resolver isso? Né? Como achar e como mexer na situação externa para que o externo mude? Eu sempre, em palestra, sempre falei, você não precisa mexer uma palha para mudar a vida, você precisa mexer dentro. Todo mundo acha que é meditar, ficar vegetariano, queimar incenso. Isso não significa absolutamente nada, né? Simplesmente nada, isso é um estereótipo, né? Você, na verdade, tem que entender os mecanismos de diálogo interno, de que você processa com você, o verdadeiro, porque nós costumamos estabelecer diálogos fictícios na mente e não os reais. Nós imaginamos diálogos internos, né? Nós criamos fantasias e ficamos dialogando e nós, na verdade, não estamos representados nem no cara daqui, nem no cara dali. Né? Nós temos que dialogar realmente conosco. Bom, isso começa a acontecer. E é o começo do caminho para a gente sair da situação que vocês propõem no seu e-mail. É o seguinte, gente, presta bem atenção que esse negócio é interessante. Se os espaciais dizem que toda a realidade que você vê fora, vou ter que fazer um adendo sobre isso aqui, é um espelho, vamos representar aqui um globo ocular, né? A realidade aqui, aqui está o foco do olho, né? A realidade externa, na verdade, o que você vê, o que você vive, o que você sente, etc., ela é uma espécie de uma maneira prática de você ver no macro externo com facilidade, portanto, aquilo que em realidade está dentro de você. Então, saber fazer essa leitura é muito importante. Não há um fato, por mais insignificante que seja, uma pessoa que você vê, uma situação que você vive, cotidianamente ou esporadicamente, tudo isso significa mensagens para dentro. Por quê? O ser, propriamente dito, não podendo se comunicar com a sua personalidade encarnada, coloca o indivíduo diante de situações para que ele, vendo fora, possa concluir a propósito do que ele está vivendo. O mundo que nós construímos é um mundo que decorre essencialmente da necessidade de nós nos manifestarmos para olhar quem somos. Precisamos fazer, edificar, construir, eventualmente transformar, para ler como é que nós temos que ser. Olha, a astrologia, inclusive, é essencialmente isso. É mais fácil você ver uma configuração astronômica e a partir daí estabelecer relações com aquela que você cristalizou no momento do nascimento, para você ver coisas que são internas, que é difícil de examinar. A astrologia serve como um código, uma regra mnemônica, para você fazer uma leitura de certas condições que você não consegue perceber olhando para dentro, mas olhando no mapa, com informações suficientes, você começa a fazer uma leitura legal. Não tem nada a ver com a influência dos astros. ETs explicam a astrologia de uma maneira radicalmente diferente, que eu acho que é a maneira correta. É um sistema que, como tudo é ligado, é uma maneira prática de você ler fora as coisas que você está vivendo dentro. Foram atribuídos aos planetas e às diversas situações significados para aquilo virar um sistema de leitura do seu programa pessoal. É isso, não há influências de astro. O que nós podemos dizer é que a configuração do sistema solar no momento do seu nascimento, ela denuncia um determinado programa para você. A confrontação desse sistema estático, que é a fotografia do momento que você nasceu, com a evolução dele ao longo da sua vida, estabelecendo relações entre posições e significados dos corpos celestes, você pode fazer leitura a propósito do momento em que você está, né, em relação ao seu programa existencial de vida. Então, veja, onde é que eu quero chegar? Isso aqui, entendo como um fato. Se tiver dúvida, a gente volta. O único detalhe que eu preciso falar aqui, antes de continuar, é o seguinte: os ETs, quando a gente fala assim, tudo que a gente vê fora, a realidade que nos envolve, o contexto no qual estamos, eles incluem também o corpo da gente e a vida da gente. Por quê? Porque o interno para eles é mais no fundo. O externo começa, se você colocar essa bolinha aqui é o ser.
Então, o corpo do ser e a vida do ser também já é externo. Então, o externo para ele não é o além da pele. Inclui também, portanto, o seu próprio corpo. Então, essa é a pequena diferença, que é um detalhe importante nós considerarmos. Interno é o ser. Então, as nossas doenças também são maneiras de nós nos comunicarmos. Nós temos consequências visíveis, visuais, táteis, dores, sintomas, enfim, que está denunciando coisas que queremos mudar na gente ou falar para a gente e que nós não estamos conseguindo com uma outra linguagem. Então vem a linguagem da doença, que é uma linguagem desesperadora já do ser, quando o ser já chutou todos os baldes e fala: será que eu vou ter que arrumar um câncer para você entender o que eu quero falar? E tem gente que prefere o câncer, né? É uma questão de opção. Mas tem gente que fala: não, agora vai assim mesmo. Porque esse comportamento é mais comum do que a gente imagina. A gente enfrentar o contexto, a família, os companheiros, todos, diante da necessidade de mudança, gente, é um desafio fantástico. Talvez seja o maior desafio, nós vamos poder falar sobre isso. Mas, aí, voltando à sua pergunta, como é que nós podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, gente. Se a realidade de fora espelha, né, se o contexto do seu trabalho, sua família, relacionamentos, onde mora, profissão, essas coisas todas estão te dizendo uma coisa. Tá? Você está fazendo a leitura. Como que você faz para entender essa leitura? E muito bem, se você está começando a perceber que você não gosta disso, não se dá bem com isso aqui não tem nada a ver mais com você, isso aqui já passou, isso aqui já não serve mais, etc, etc, etc. O que você pode fazer aqui? Como é que você constrói uma nova realidade em torno de você? A percepção das insatisfações, dos desejos frustrados, essas coisas todas, é um passo. Um primeiro passo. Então, a primeira coisa é encarar isso. Essa leitura. Por isso que o diálogo interno é condição básica. Em vez da gente ficar fantasiando, a gente lê os nossos sentimentos. A gente tem que ser leal a gente mesmo. É o primeiro tópico da saúde perfeita, né? Saber fazer essa leitura interna. Aí, 2. Aí você fala: bom, muito bem, quero que essa realidade mude, efetivamente. Aí eu me lembro das palestras que eu falo das listinhas. Vocês lembram das listinhas de mudança? A gente fala: não, quero mudar a minha vida. Aí chega assim, pega um papel bem longo. Primeiro, vou pedir um empréstimo. 2, vou pagar minhas dívidas. 3, vou acabar com o casamento. 4, vou fazer não sei o quê. 5, é a lista das providências para mudar a vida, porque a vida não dá mais. Isso aqui, gente, é irrealizável. Até porque a sequência de coisas que você quer clicar pode não ser a sequência em que a vida vai resolver o problema. No entanto, quando internamente você realiza o segundo momento, isto é, o primeiro é a percepção pelo diálogo interno das coisas que não estão mais batendo com você. Tudo, inclusive no corpo, porque, como eu disse, o ser fora não é, o externo não é da pele para lá, inclui o corpo. Quando você tem esse diálogo, o segundo é a decisão. Os ETs não usam por esse lado, eles chamam de vontade, né? Que é um termo também que você vai encontrar no esoterismo clássico. Se você não tem efetiva vontade de mudar, você só vai arrumar desculpas. 500 milhões, você vira um artista para arrumar 1001 coisas que justificam a tua permanência apenas na percepção da sua insatisfação. Eu não gosto disso, mas aí vem o mas que estraga tudo, né? Um monte de coisa. Então, depois da percepção, tem que existir o ato de vontade. Aí acontece um milagre, gente. Terceiro aqui, que é espontâneo. O fenômeno da renovação da vida ocorre sem a revelia da nossa listinha. Porque no momento em que você internamente permite com que a vontade assuma, e não o ego e os medos e as vaidades e as coisas todas, quando o ser realmente assume, o externo muda assim, a gente mover uma palha. Uma palha. É impressionante a sequência de coisas. Agora,
O sujeito pode irradiar, pode provocar uma sequência tão rápida que ele fala, epa, não, minha vida está virando um caos, uma bagunça, uma desorganização, não, eu errei. Aí começa arrependimento, tomei decisão errada, fui com a cabeça daquele maluco que deu uma palestra de Amazofia, eu sou culpado. Aí o que ele faz? Ele anula a ação do ser sobre a vida dele, sobre a personalidade encarnada, volta para as mágoas e ainda mais, vai se pune. O emprego chato, ele arruma um horrível. Um companheiro insuportável, ele arranja um companheiro impraticável. E aí ele vai piorando tudo. Ele arruma um quadro bem mais complicado do que ele tinha antes, para se punir, porque saiu dos trilhos. E a mamãe disse, o papai disse que quando a gente erra, a gente merece peia. E é o que a gente faz. A gente volta, cria situações mais complicadas do que já tinha. Que a gente voltou aqui, a gente morre de medo da ação da luz sobre a realidade da gente. Porque de repente, você vive numa grande cidade, com uma família, está estruturado, e sabe onde é que está teu destino real? Aquele que você só sabe quando dorme, que é onde o estado que você tem consciência mesmo, de repente já está numa cidade pequena, no campo, vivendo agricultura natural, sei lá, você não sabe. Nós estamos tão condicionados a determinar a realidade externa por conta do que nós carregamos de culpa, medo, formação, ressentimento, mágoa, blá, 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 que realmente é essa realidade aqui, está aí na cara e tem gente que não acha lindo, né? Porque prefere viver com todas essas coisas do que encarar a verdade. O que acontece? Então, vencido através do diálogo interno, que tem que se descobrir como realizar isso. Existem 1000 técnicas, os ETs não dão nenhuma. Né? O yoga é uma técnica, porque na verdade é uma técnica de serenamento da mente. Porque a mente concreta, ela estabelece diálogos entre dois aspectos do ego, e não entre o ser e a personalidade. Né? Ele estabelece um diálogo horizontal entre dois eus pequenos. Né? Que eus pequenos, a tradição representa por um anjinho e um capetinha, né? Naqueles desenhos animados lá do Maurício. É o diálogo entre o anjinho e o capetinha. Isso aqui é um diálogo horizontal, de conveniências. Você bota na balança a conveniência. Isso aqui você não está tendo diálogo nenhum. O diálogo tem que ser aqui, ó. Né? É entre o eu superior, que aqui deve ser representado inclusive na parte de baixo, e a personalidade encarnada, que aqui está vivendo o chamado mundo externo. Quando a gente permite esse diálogo aqui, nós vencemos o primeiro item e passamos para o momento em que nós podemos exercer a vontade. É quando você, com toda tranquilidade, fala, tudo bem, eu aceito a mudança, que venha. Aí você vira espectador, e é isso que precisa ter coragem, espectador do processo que você vai viver. Aí, é por isso que aí os ETs explicam aquele negócio, numa hora dessa, a melhor coisa é você se ver lá do alto e ver a zorra que vai acontecer, mas você ficar incólume, né? Se coloca naquela postura de morrer de rir, da bagunça que vai acontecer, porque se a represa foi muito grande, se o controle, está morrendo de rir, porque se o controle foi muito grande, gente, quando você rompe aquela barreira, é um caos. Agora, 99% das pessoas, não é por isso na espiritualidade, de maneira nenhuma, eu estou errado, meu amor me perdoe, meus filhos vêm, volta tudo, e ele ainda vai arranjar uma situação bem mais complicada. Ele não tem coragem de deixar com que o eu superior, portanto a luz, conduza o processo. Gente, você pode estar tão longe dos seus objetivos. Eu conheço pessoas, veja só, há casos interessantes, como o caso de Alto Paraíso de Goiás, que eu costumo contar, porque eu morri de rir na época que eu soube. Nós estávamos conversando no meio da rua em Alto Paraíso com um camarada estrangeiro que, chateado com um monte de coisa, resolveu aceitar o convite do amigo para ir para Alto Paraíso de Goiás, europeu. Sujeito importante, tinha grana, tinha tudo. Nunca mais saiu de Alto Paraíso. Então, ele resolveu, talvez até por ter mudado de lugar, a confrontar. Ele chegou e falou, puxa vida, eu estou completamente infeliz e insatisfeito. Que aconteça o que tem que acontecer. Olha, aconteceu tudo, mas ele não tem mais que voltar e
para ele ficar. Naturalmente. Imagine se ele fizesse listinha. Né? Primeira coisa, primeiro eu vou vender minha empresa para o meu sócio, vou isso, vou aquilo. A lista não vai acabar nunca. Você vê que a vida resolveu de outra maneira. O sócio morreu, a empresa apareceu um sujeito para comprar a empresa. Acontece uma sequência de coisas que você não acredita. Para mostrar que quando nós reagimos ao nosso próprio avanço, nós estamos adquirindo karma sim. Por quê? Quem é que percebe o lance? Porque nós estamos atrapalhando o avanço de outras pessoas que deveriam estar passando no nosso lugar, que nós estamos ocupando. Ocupando por pressões de ego. A gente podia não estar aqui tendo um emprego de um camarada aqui na cidade, porque nós já devíamos estar no campo. Ou noutra cidade, ou fazendo outra coisa na vida, mas nós insistimos em manter aquilo por causa de uma série de coisas. Então, essencialmente, né? Agora, quais são os fatores que mais nos aprisionam, segundo os nossos amigos do espaço? O primeiro chama-se culpa. A culpa gera um monte de coisa, insegurança, blá, 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 blá. Né? A culpa é um negócio muito sério. Todos nós sofremos disso. Invariavelmente, todos nós sofremos disso, porque nós somos educados há muitas gerações com a ideia do certo ou errado. Nada de polarização do certo e errado e não da complementaridade dos fenômenos e das situações. Então, dificilmente te escapa de culpa. A nossa vida é essencialmente um amaranhado de culpas. E nós não sabemos, nos parece tão complicado desmantelar essa estrutura que nós preferimos a dor e o sofrimento, uma coisa que a gente conhece, do que encarar as mudanças que uma relação vertical interna com a gente pode, de repente, suscitar.